Pai do Senhor, boa noite a todos. Quero cumprimentar a todos com a preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui passando rapidamente para fazer um momento de oração. Glória a Deus. Só ajeitando aqui o posicionamento da câmera. Mas quero agradecer a Deus por Ele até aqui ter nos ajudado, por ter nos abençoado. Deus, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Deus, Ele é refúgio e fortaleza. A Bíblia diz que torre forte é o nome do Senhor. Para lá corre o justo e encontra segurança. A Bíblia fala que as nações se embranqueceram, os reinos se moveram, mas quando Deus levantou a sua voz, a terra se derreteu. Então tudo está no controle da palavra de Deus. Tudo. Meu amigo Adson Gomes, boa noite, meu amigo Adson. Toda certeza estarei orando também por você, sabendo que Deus é o Deus que responde às nossas orações. Nós podemos ver na Bíblia Sagrada, no livro de Daniel. Daniel foi um dos transportados para o reino da Babilônia. E quando ele estava lá naquele reino, ele era um dos príncipes que estavam diante do rei. Mas ele era um homem temente, um homem de princípios, um homem que respeitava o seu Deus. E ele se posicionava 3 vezes ao dia para buscar a presença de Deus. Ele era um homem que conversava com Deus diariamente, colocando a sua vida, mantendo a sua comunhão. E ele não se vendia aos pratos da Babilônia, não. Pelo contrário, ele era um homem decidido. Diz a palavra de Deus que ele propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, porque ele conhecia o Deus verdadeiro. Ele sabia que aquela alimentação, aquela comida eram ofertas a deuses estranhos, e ele não faria nada que entristeceria o seu Deus. Pelo contrário, ele decidiu no seu coração agradar a Deus. E é isso que nós precisamos fazer todos os dias da nossa vida: agradar a Deus, conhecer a vontade de Deus, viver os propósitos de Deus para com a nossa vida. Deus tem um chamado glorioso para cada um de nós. Deus tem um chamado da salvação. A Bíblia fala lá no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Diz: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse é o convite da salvação para aquelas pessoas que estão distantes de Deus. É o convite da salvação para a humanidade, porque a Bíblia fala que Deus, Ele ama o homem. Deus aborrece ao pecado, mas Ele ama o homem. O amor de Deus é tão imensurável pelo homem que Ele deu o seu Filho unigênito, seu único Filho. Foi a oferta de amor de Deus à humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Pode ter certeza que aquele que aceita Jesus, daquele que crê, vive da fé revelada em Cristo Jesus, ele tem a salvação eterna, ele tem a vida eterna. A Bíblia, a palavra de Deus diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim não morrerá, mas passou da morte para a vida. O presente de Deus ao homem é a salvação. E Deus tem o propósito de salvar todos aqueles que se entregarem a Ele, porque o prazer de Deus é que nenhuma alma se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade, porque Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo declarou em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Jesus, Ele é o caminho. O caminho é onde você segue, é onde você trilha os passos.
É onde você é conduzido. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você vai ver nos evangelhos que Jesus é a verdade. Ele tem os seus ensinamentos que trazem transformação para o homem, mas para aqueles que creem na sua palavra, para aqueles que se entregam a Ele, para aqueles que vivem para Ele. Você que aceita Jesus, você recebe o perdão de Deus, você recebe a transformação de Deus. A Bíblia fala lá no livro de João, capítulo 1, versículo 12, Ele veio para que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Deus tem um maravilhoso propósito para toda criatura, para todos aqueles que aceitarem a Jesus. Ele tem uma promessa de transformação, uma promessa de vida eterna. Então eu quero falar para você nesta noite, você que está distanciado, você que está afastado, você que está distante, Deus tem um propósito de salvação na tua vida. Deus quer resgatar a tua alma do lamaçal de pecado. Deus quer te tirar deste cativeiro espiritual, onde você está aí sem força, sem ânimo. Você está aí se entregando a cada dia ao pecado. O pecado está te escravizando. O pecado está a cada dia te distanciando de Deus. Porque o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Como diz lá no livro de Isaías 59, versículo 2, que o que faz divisão entre o homem e Deus é o pecado. E a Bíblia ainda fala mais, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Romanos 8 diz: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus quer transformar a tua vida, Deus quer transformar o teu ser, Deus quer tirar o teu nome do livro da morte e escrever o teu nome no livro da vida, porque o sangue de Jesus foi derramado com este propósito, de trazer purificação, de te aproximar você de Deus, porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Quando Jesus morreu na cruz, derramando seu sangue inocente, Ele abriu o caminho para que o homem se reaproximasse de Deus. Então hoje nós podemos nos aproximar de Deus através da pessoa de Jesus Cristo, porque Ele tem um perdão. Ele é o Deus, Ele é o Cristo que justifica o pecador. E a Bíblia fala: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que justifica. Jesus quer justificar você. Basta você se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Cristo, para que Ele possa escrever o teu nome no livro da vida, perdoar os teus pecados e você ter uma nova vida em Jesus Cristo. Saiba que o Espírito Santo, o Consolador, Ele quer habitar em você, Ele quer fazer morada em você, para que você vença toda essa depressão, toda essa ansiedade, todo sentimento ruim que muitas das vezes te persegue. O Espírito Santo de Deus, Ele quer limpar o teu coração, para que Ele habite dentro do teu ser, Ele faça morada, para que Ele possa transformar a tua vida, fazer de você uma nova pessoa, te dar um novo linguajar, para que você possa também transmitir a palavra de Deus para aqueles que precisam ouvir o Evangelho da salvação. Você será uma carta escrita, uma carta aberta, escrita por Cristo para a divulgação do Evangelho, para a proclamação do Evangelho. Deixa Deus trabalhar na sua vida, entregue-se a Ele, para que o Espírito Santo de Deus, Ele passe a habitar dentro de você, fazendo parte da sua vida, porque é o Espírito Santo de Deus que prepara o homem, é o Espírito Santo de Deus que prepara a igreja para o arrebatamento. E a Bíblia diz lá no livro de Hebreus, capítulo de número 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Espírito Santo, Ele é o agente da santificação, Ele que vai preparar você, Ele que prepara você, Ele prepara você para as batalhas, para as guerras. O Espírito Santo de Deus, Ele te dá as armaduras espirituais para que você possa vencer as suas guerras espirituais, pois a Bíblia fala lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo de todas as armaduras espirituais, para que possais lutar e vencer o adversário. Aí a Bíblia fala sobre o capacete da salvação,
A Bíblia fala sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia fala sobre o escudo da fé para combater todos os dardos inflamados do maligno. A Bíblia fala sobre o cinto da verdade, a couraça da justiça, o calçado da preparação do evangelho da paz. Essas armaduras, este equipamento é para que você possa estar preparado contra as investidas de Satanás. A Bíblia diz que as nossas armas, elas não são carnais, mas sim espirituais, poderosas em Deus para a destruição de todas as fortalezas do inimigo. E o Espírito Santo de Deus quer te capacitar com os dons espirituais para que você possa ter um ministério, para que você possa estar a serviço do Rei de Deus, sendo uma bênção nas mãos do Senhor, sendo usado por Deus, para que muitas almas se acheguem também para a salvação. Aleluias. Deixa o Senhor trabalhar na sua vida, deixa Deus transformar o teu ser. A Bíblia fala em Atos 2 que depois que os discípulos foram batizados no Espírito Santo, eles se levantaram e começaram a pregar a palavra de Deus, e a igreja começou a crescer por causa da pregação da palavra de Deus. E Deus tem um convite especial para você, dizendo: vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens. Deus tem um convite, Deus tem um ministério na tua vida. Deus não quer que você fique estagnado, não. Deus quer preparar você, Deus quer revestir você, Deus quer te dar os dons espirituais, o dom da palavra da sabedoria, o dom da ciência, o dom da fé, o dom da cura, os dons de maravilha, os dons de interpretação de língua, o dom de variedade de língua, os dons de Deus, dom de profecia. Deus quer te dar os dons espirituais, mas para que isto aconteça, você precisa se entregar a Deus, deixar que os frutos do Espírito Santo se manifestem na sua vida, para que você verdadeiramente demonstre o caráter de Cristo na sua vida. Glórias a Deus. Deus abençoe você. Quero fazer uma oração pela tua vida nesta hora, neste momento. Vou orar pelo irmão Adson. Vou estar orando por você, meu irmão. Que Deus te abençoe. Não sei qual é a luta que você está enfrentando, mas o nosso Deus é poderoso. Ele conhece a tua luta, Ele conhece as tuas guerras. E assim como Ele foi com Josafá, Ele vai ser contigo também nesta guerra. Assim como Ele foi com Davi nas guerras, Ele também vai ser contigo nesta peleja. Apenas confie, creia, e o Senhor, Ele está contigo nesta guerra, nesta luta. Em nome de Jesus eu vou orar neste momento. Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Você tem o seu pedido de oração, apresente nesta hora, que eu vou orar por você, orar pela tua família. Creia, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se você está cansado de enfrentar lutas e não conseguir a vitória, creia que neste momento de oração, Deus envia o seu anjo para pelejar pela tua vida. Você que está enfermo, está acometido de uma enfermidade, creia que Deus neste exato momento pode tocar em você. Deus pode levar o milagre para você, aí onde você está, na sua casa, não importa o recinto onde você esteja. O importante é que você exerça a sua fé neste exato momento e creia que o Senhor Deus pode trazer a cura para você. A Bíblia diz que o justo viverá da fé, e para Deus nada, absolutamente nada é impossível. Mesmo a larga distância, nosso Deus, Ele pode operar um milagre na sua vida. Basta apenas você crer, porque Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele é fiel para derramar as suas promessas sobre a sua vida. Deus não é como o homem que fala e não cumpre. Deus é Deus. O que Ele fala, Ele cumpre na sua palavra. Ele espera apenas que você tenha fé, porque a Bíblia fala que sem a fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus é recompensador daqueles que o buscam. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele quer te recompensar, mas para isso você precisa crer no poder, na capacidade sobrenatural que Ele tem para manifestar na sua vida e na vida da sua família. Não importa se os seus familiares estão distantes de Deus,
Deus pode transformar a vida de todos os teus parentes, porque Ele está apenas esperando que você venha buscá-lo, que você venha a cada dia clamar a seu favor. Aleluia, glórias a Deus. Creia neste momento, eu vou orar neste momento por você, tá? E a todos os irmãos que estão assistindo essa live, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, seja fiel a Deus. Como eu disse no início da live, seja fiel, assim como Daniel foi fiel a Deus. Tenha propósito com Deus e creia que Deus tem uma chamada de fogo. Deus tem uma chamada na sua vida. Deus tem um ministério da palavra, porque Deus quer te usar neste tempo do fim. Deus quer te preparar para nesta hora final, te usar tremendamente através da palavra dele. Ele já deu a ordem dizendo: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê já está condenado. Então é importante nós pregarmos a palavra de Deus, anunciarmos a salvação revelada em Jesus Cristo. É importante nós manusearmos a palavra de Deus e falar da pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é o caminho. A Bíblia diz lá em João capítulo 8, versículo 12, Jesus falando: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida eterna. E ele fala lá em João 11, 25, ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele fala em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, aquele que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Em João capítulo 10, ele fala dizendo: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Em João capítulo 15, ele diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, toda vara que estiver ligada em mim, essa dá muito fruto. Ele fala em João capítulo 6, no capítulo 7, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram maná no deserto e pereceram, mas aquele que comer deste pão nunca morrerá. E ele fala ainda mais: eu sou a água da vida, aquele que beber desta água nunca morrerá. Aleluias. E ele diz em João 7, ele fala: olha, quem tem sede vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Sagradas Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Aleluia, creia no Senhor, que Ele vai fazer com que essas águas, elas venham fluir de você, as águas do Espírito Santo, essas águas que limpam, que transformam, porque a Bíblia fala em João 3, que aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Você precisa nascer de novo da água e do Espírito, pela palavra de Deus. A palavra de Deus quer transformar o teu interior. A palavra de Deus quer transformar a tua vida. Entregue-se a Cristo. Não deixe que o mundo venha corromper você a cada dia, não. Não deixe, não. A Bíblia fala: não atentando para o que se vê, porque o que se vê é temporal, mas atentando para o que não se vê, porque o que não se vê é eterno em Jesus Cristo. O mundo está aí cheio de ofertas aparentes. Você está aí vendo o inimigo oferecendo os seus pratos para querer lhe induzir ao erro, mas faça hoje como muitos já fizeram, que entregaram a sua vida a Jesus e estão vivendo pela fé, aguardando a bem-aventurada esperança e o retorno e a aparição de Jesus Cristo, que virá buscar a sua noiva, a sua igreja escolhida, como diz lá em Tito capítulo 2, versículo 11. Mas a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando que, renunciando às paixões mundanas, vivamos nesse presente século uma vida sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento em glória do grande e eterno Deus. Aleluia, glórias a Deus. Deixe o Senhor trabalhar na sua vida e que a graça do Senhor fortaleça o teu coração, que a graça do Senhor a cada dia se multiplique na sua vida e que o Espírito Santo de Deus possa transformar você por intermédio da palavra de Deus. Aleluias. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Você que
está aí ouvindo esta palavra, que Deus possa te iluminar. Saiba que Deus está presente na tua vida. Não ouça a voz do inimigo, não. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz do Espírito Santo. Porque Deus é fiel. Eu vou orar neste momento. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, ó Deus, Tu és o Deus que tudo podes fazer. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que abre o mar. Tu és o Deus que multiplica os pães. Tu és o Deus que limpa os paralíticos, Senhor. Tu és o Deus que limpa os leprosos e levanta os paralíticos, meu Pai. Tu és o Deus que ressuscita os mortos. Tu és o Deus que perdoa os pecados. Tu és o Deus que transforma, liberta, cura e salva. Tu és Senhor sobre todas as coisas. Neste momento de oração, meu Pai, eu quero te apresentar a vida deste irmão, desta irmã, que está nos ouvindo através desta live, meu Deus. Entra agora, Senhor, dentro desta casa, meu Pai, leva a tua bênção, leva a resposta, meu Deus. Olha, meu Pai, para as afrontas do inimigo, Senhor, como o inimigo tem afrontado a vida deste homem, meu Deus. Mas em nome de Jesus Cristo, Senhor, entra nesta peleja agora, meu Pai. Feche a boca do adversário, feche a boca do leão. Destrói, Senhor, todo armamento, todo equipamento, toda aparelhagem, meu Pai, do inimigo contra a vida deste irmão. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, vai destruindo agora, pelo poder e pela autoridade do sangue de Jesus. Cura esta pessoa que está enferma, meu Pai. Cura esta pessoa, meu Deus, cura este homem, cura esta mulher, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abre as portas, meu Deus. Dá o livramento, dá a proteção para este homem, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, faz uma grande obra, meu Pai. Para aqueles que ainda não têm força, Senhor, aqueles que estão escravizados pelo pecado, pelo vício, pela prostituição, meu Pai. Liberta-o, Senhor. Quebra essas cadeias espirituais, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Levanta a tua igreja em oração, meu Pai. Levanta o teu povo, meu Deus, para que eles possam anunciar a tua palavra, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Levanta um exército de pregadores, Senhor, para levar a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que vidas possam ser impactadas através da pregação da tua palavra, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, faz esta grande obra, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Glórias a Deus. Que Deus abençoe você. Fique com essa pequena reflexão e que Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus.